as toxinas não. Milhares de toxinas e substâncias químicas são processadas pelo fígado para remoção através da bile. Quando cálculos e lama biliares impedem estas toxinas de saírem do corpo, começam a acumular-se no sangue e nos tecidos, causando todos os tipos de problemas. O último distúrbio que discutiremos é causado pelo retrocesso da bile na corrente sanguínea. Isso tem a ver com a função imune. Como dissemos anteriormente, a bile desempenha um papel importante no sistema imunológico do intestino, mantendo seu desempenho excessivamente agressivo. Infelizmente, o que é bom para o sistema imunológico do intestino é terrível para o resto do corpo. Estudos demonstraram que quando os ácidos biliares estão presentes na corrente sanguínea, inibem a quimiotaxia e a fagocitose. Isto diz respeito a como e quando as células brancas do sangue podem localizar, sentir e engolir micróbios infecciosos. Assim, o que começa como uma ação imunorreguladora e benéfica nos intestinos, torna-se uma ação imunossupressora na corrente sanguínea e nos tecidos. O conjunto final de problemas que vamos discutir é como pedras cristalinas de bile e cálculos biliares podem afetar os órgãos vizinhos. Além dos ácidos biliares irem para a corrente sanguínea, a bile também pode retornar ao pâncreas e ao fígado, onde causa queimaduras alcalinas, pois o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar compartilham o mesmo direcionamento básico, o duto biliar. Se uma pequena pedra se alojar em uma destas válvulas, ela pode ficar aberta. Se isso ocorrer, cada vez que a vesícula biliar enviar a bile para o intestino, ela também pode lançá-la no pâncreas e fígado, causando a queima de álcali cáustico e irritação. Mas com o tempo, essas queimaduras alcalinas podem causar diabetes, hepatite e câncer. O que podemos fazer a respeito? Bem, se as pedras são muito grandes, seu médico pode recomendar a remoção da vesícula biliar. Removendo-a, isso impedirá que quaisquer pedras se formem na vesícula biliar, mas os cálculos biliares ainda se formam no fígado e provocam doenças hepáticas. Isto porque as causas do espessamento da bile e a formação dos cálculos não foram tratadas anteriormente. Por isso, algumas pessoas com suas vesículas removidas localizam seus sintomas, e eles voltam novamente na forma de cálculos biliares em outros locais. Além disso, a vesícula não é um órgão inútil. Seu trabalho é armazenar bile e só liberá-la quando a comida está presente. Sem a vesícula biliar, a bile vaza continuamente para o intestino em pequenas gotas, e não em quantidades suficientes quando necessário. Imagine que um encanador retirou todas as torneiras de sua casa e deixou os tubos saindo da parede, com gotas de água respingando lentamente. Sem uma torneira para controlar o fluxo d'água, estaria desperdiçando água e não teria em quantidade suficiente quando necessário. Remover cirurgicamente a vesícula biliar é exatamente como remover as torneiras de sua casa. Dissemos no início desta apresentação que as causas de lama biliar e cálculos biliares eram toxicidade e deficiências nutricionais. Vamos falar mais sobre isso agora. Existem 3 ingredientes que o corpo usa para dissolver cálculos biliares e lama biliar e manter a bile na forma líquida. Eles são os aminoácidos glicina, taurina e fosfatidil. Enquanto estes ingredientes estão disponíveis, a bile ficará como um líquido. Mas no momento em que eles faltam, cálculos biliares e lama biliar começam a se formar. O problema é que, além de manter a bile saudável, esses 3 ingredientes também são usados para a desintoxicação. Glicina e taurina estão envolvidas em um processo de desintoxicação chamado peptídeo. No mundo de hoje, estamos constantemente expostos a toxinas. Como resultado, esses 3 ingredientes acabam sendo continuamente insuficientes. Tomemos, por exemplo, o cloro. Quando foi utilizado pela primeira vez para purificar a água, no início do século XX, a febre tifoide, a cólera e a disenteria praticamente desapareceram. Mas há um preço a pagar por seu uso. Ele é muito irritante para o corpo, e assim deve ser descontaminado, e o cloro só pode ser neutralizado com glicina e taurina. Uma vez que estamos expostos a compostos de cloro em cada copo de água que bebemos e a cada banho que tomamos, é fácil de ver como nossos níveis de colina, glicina e taurina se tornam reduzidos a cada dia. A adrenalina e noradrenalina são 2 outros exemplos. Esses 2 hormônios são criados cada vez que nós experimentamos medo ou raiva. Enquanto eles são úteis em situações de emergência, se ficam no corpo por muito tempo, podem causar danos terríveis. A metilação é o meio que o corpo usa para se livrar desses hormônios, e um dos elementos para esse processo é o fosfatidil.
Assim, quanto mais eminentes eles se tornam, mais baixos tornam-se nossos níveis de fosfatidil. Estes são apenas 2 exemplos de como toxinas externas e internas podem fazer com que nos tornemos cronicamente deficientes em colina-glicina, taurina e fosfatidil. Percebe-se que o corpo tem muitos usos para esses 3 ingredientes, e se ingeridos por via oral, serão compartilhados por todos os sistemas do corpo. E a melhor maneira de levar estes ingredientes para serem primeiramente usados pelo fígado é com o uso dos supositórios de glytamins. Os supositórios de glytamins contêm colina-glicina, taurina e fosfatidil para manter o corpo capaz de dissolver a lama e cálculos biliares, bem como impedi-los de tornarem-se recorrentes. A fórmula de glytamins também contém as ervas bupleurum, hortelã-pimenta e quebra-pedra. Estas são usadas para ajudar na desintoxicação do fígado e relaxar a vesícula biliar, de modo que a bile comece a fluir e as pedras possam passar mais facilmente. Além disso, estudos científicos têm demonstrado que quebra-pedra pode dissolver e impedir a cristalização de ácido úrico e oxalato. Uma vez que estes são os principais ingredientes encontrados em pedras nos rins, glytamins também pode auxiliar o corpo a dissolver essas pedras. A bile corretamente liquidificada neutraliza os ácidos do estômago antes que possam queimar os intestinos, estimula o peristaltismo, equilibra o sistema imunológico, mantém o fígado e pâncreas livres de queimaduras álcali-cáustico, livre de parasitas e cândida e permite a remoção de tóxicos, de gorduras e colesterol.